Com o lance da pandemia, algumas coisas novas se despontaram para mim, que estão um pouquinho mais distantes desse material aí que eu gerei. O aspecto de que, para mim, se tornou mais premente ainda o aspecto de que nós como homens, somos chamados com por um desafio bem mais forte do que eu estava consciente naquele tempo que eu escrevi a monografia. Nós, como homens, somos chamados por Deus para realmente sermos guerreiros da justiça, guerreiros da verdade, verdadeiros adoradores diante de Deus. E isso é uma coisa que o inimigo vai constantemente bombardear para a gente não chegar nesse alvo, né? Então, nós tivemos aqui na colônia, onde eu estou morando, aqui na colônia Vitomarsum, no Paraná, nós tivemos há uns 2 anos atrás, iniciamos um grupo de estudo na área da masculinidade. Nem sei onde é que eu estou com esses livros aí agora, mas eu vou mostrar eles uma hora para vocês aí. É praticamente um discipulado na área de masculinidade que nos uniu bastante como homens, num grupo de estudo ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos. Isso porque a gente não conseguiu sempre fazer todos os estudos semanalmente, como é a proposta, mas foi algo que mexeu bastante com a gente. Eu acho que todos nós que participamos desse estudo ou desse discipulado saímos dele diferente do que entramos. E isso para mim daí está no pacote das propostas da nova masculinidade, que vai vir na semana que vem, né? Mas eu quero salientar isso aí como, para mim, talvez o desafio maior para a gente hoje, mesmo quando a gente mexer um pouco na questão da crise do masculino propriamente dita, na noite de hoje, nós estamos focados naquilo que Deus tem como desafio para nós. E isso vai muito na direção, só para dar digamos assim, uma pincelada num tipo de fio vermelho, naquele filme que vocês talvez já devem ter visto, Corajosos, certo? Vocês já viram o filme Corajosos? Todo mundo viu? Se não viram ainda, eu sugeriria muito para vocês verem esse filme, quem não viu, e quem viu pode vê-lo de novo, eu também já vi ele várias vezes. Ele tem um roteiro também de estudos conectado com ele. Se vocês estão lembrados, ali no meio do filme, quando o ator principal ali, ele tem a perda da filha dele, né? Daí ele vai vasculhar na Bíblia sobre temas relacionados com a masculinidade e a paternidade. Ele descobre várias coisas que daí ele vai tratando com os colegas dele. Isso aí praticamente é o roteiro de um discipulado, também de um tipo de discipulado, que daí é vertido dentro do livro, que se chama A Resolução de Todo Homem, que daí nós também fizemos aqui na colônia com um grupo de homens, certo? E também fizemos aí todos os passos relacionados com isso, como o filme mostra, né? De fazer os estudos e daí fazer aquela celebração no final da resolução de todo homem, né? Então, esses são alvos assim que eu estou pincelando para a gente poder se motivar. Então, não sei se vocês teriam tempo até a semana que vem, até o sábado que vem, de verem esse filme em conjunto, de repente, ou verem separado também. Eu sempre acho que é uma experiência legal da gente poder ver alguma coisa desse tipo em conjunto, de repente até debater alguma coisa na sequência, né? Eu considero isso uma boa de uma vitamina na veia para a gente se motivar na direção certa, né? Eu também gostaria de motivar vocês, depois de algumas pinceladas que eu der aqui sobre a questão da crise do masculino, de vocês se sentirem livres de perguntar se alguma coisa não ficou clara ou se algum detalhe aí que
chamou a atenção, que vocês gostariam de aprofundar. Eu gosto muito da interação, né? Que pudesse daí se desenvolver também um papo sobre isso, né? Não só uma palestra em que eu ministro conteúdo, mas que também a gente possa daí mastigar a temática como um todo, né? Ok. Na questão da crise do masculino agora propriamente dita, eu quero, porque o tempo naturalmente para isso é bastante curto, né? Eu só quero pensar algumas coisinhas assim de leve para a gente ter uma ideia do que a gente fala quando estamos tocando no assunto a crise do masculino. Talvez um e outro tenha se pensado assim, não, mas que crise, né? O masculino está em crise ou não está em crise, né? Eu pessoalmente acho que ele está em crise de uma maneira muito acentuada e isso especialmente a partir do movimento feminista, porque o movimento feminista colocou a mulher a caminho, ela foi buscar elementos da sua identidade e do seu valor intrínseco, e nesse sentido eu apoio, digamos assim, esse aspecto do movimento feminista. No seu todo, eu acho que o movimento feminista está dando muito tiro no pé, certo? Mas o que foi muito importante a partir do movimento feminista foi o aspecto do resgate do valor da mulher. Porque o patriarcado, né, vamos dizer assim, o estilo do imperialismo machista, digamos, né, que oprimiu a mulher durante séculos e milênios, esse realmente precisava ser quebrado, esse domínio, né? Aliás, hoje nós ainda continuamos vivenciando no tabuleiro respostas negativas de homens em crise. Por exemplo, todo o feminicídio, para mim, é uma resposta inadequada do masculino em crise, por não saber lidar com uma problemática específica que está relacionada com o sexo oposto, né, com as mulheres. Então, o movimento feminista foi necessário para resgatar o valor da mulher. Só que, infelizmente, nesse resgate do valor da mulher, as líderes do movimento feminista estimularam as mulheres a serem iguais aos homens, ou fazerem as mesmas coisas que os homens fazem. E aí entra para mim um problema, porque nós, homens e mulheres, não somos iguais. Nunca seremos iguais. O homem é homem para mim e a mulher é mulher, com todas as suas características fisiológicas, emocionais e um monte de coisas mais, certo? Nós não vamos ser iguais nunca. Mas nós somos diante de Deus e temos que aprender um em relação ao outro a nos vermos equivalentes. Ou seja, nós temos o mesmo valor diante de Deus. Porque se nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o ser humano como um todo, e o criou a imagem de Deus na faceta de masculino e feminino, ou macho e fêmea os criou. Então, isso quer dizer que de Deus, do Criador, partiram duas facetas diferentes de uma mesma raiz. Deus é a raiz do masculino e Deus é a raiz do feminino. Nós temos a mesma raiz, só que nós temos com facetas diferentes. Né? E nós temos, e pelo fato de que nós temos características diferentes do coração de Deus na mulher e no homem, nós somos equivalentes. O Agostinho, por exemplo, um grande pai da igreja, ele disse assim: o homem sozinho é a imagem de Deus, mas a mulher sozinha não é a imagem de Deus. Ela só é a imagem de Deus se ela vier acoplada ao homem. Claro que ele quis dizer assim que a mulher foi, de acordo com Gênesis capítulo 2, criada em função do homem, mas ela não é sozinha a imagem de Deus. Isso para mim não existe. Eu não acho que a minha Bíblia diz isso. Minha Bíblia diz que Deus criou
o macho e a fêmea, esse é o original hebraico, ele diz ali homem e mulher, mas é macho e fêmea. Então Deus criou a mulher com características que eram no seu coração, então ela sozinha também é a imagem de Deus, assim como o homem sozinho também é a imagem de Deus. E é claro que ambos em conjunto vão dar uma imagem mais global daquilo que realmente é Deus, né? E a gente vai ver na pessoa de Jesus elementos. Ele é totalmente homem, se comportou totalmente como homem, mas ele tem elementos dentro de si, se a gente vasculha um pouquinho mais no texto bíblico, certo? Ele tem elementos que são femininos, certo? E ele não perde a sua identidade masculina. Ele integra, mas não perde a sua identidade masculina. Isso são coisas muito legais, muito interessantes de observar. Mas a mulher sozinha é imagem de Deus. Isso nós temos que deixar, a meu ver, bem assentados, bem claros dentro do pacote, né? Não dá para tirar isso da jogada. Temos que mudar de barco. Alô? Nós temos 5 minutos ainda até o Mais final 5 minutos. dessa transmissão. Você prefere aproveitar esses 5 minutos ou a gente encerra aqui e já manda um novo link que nos dá os próximos 40 minutos? O que você prefere, Dieter? Não faz. Podemos usar os 5 minutos que ainda faltam, sem problema nenhum. Tá? Uhum. Eu toco ficha. Muito bem. Vanderson só avisa quando faltar 1 minuto, então, para nós não cortar a fala no meio, ok? Beleza. Então, a partir do momento em que o movimento feminista resgatou o valor da mulher, que era importante, necessário, a mulher é equivalente ao homem, ela merece todo o respeito, assim como o homem também merece respeito, como imagem de Deus, nós precisamos nos respeitar mutuamente. A partir desse momento, a balança entre homem e mulher começou a ficar bem complicada, porque até esse momento o homem estava acostumado a oprimir a mulher, digamos assim, ou a dominar a mulher, a exigir a subserviência da mulher, e ela se submetia. A partir do momento do movimento feminista, isso começou a ficar fragilizado e começou daí o caso a os homens a se sentirem desafiados no seu interior, digamos assim, naquilo que é a sua identidade, naquilo que são os seus valores, naquilo que são as suas características. Porque a mulher começou a partir do movimento feminista, começou a ser estimulada a refletir sobre si mesma, sobre os seus pensamentos, sentimentos, seu valor próprio, mas o homem nunca pensou nisso. O homem sempre só foi tocando o barco dele do jeito que ele achou que ele tinha que tocar e foi, certo? E a partir dali ele entrou em crise mais acentuado do que ele nunca se apercebeu de que, na verdade, ele tem um sentimento de inferioridade em relação à mulher, devido a especialmente devido a duas características que tem no feminino de uma maneira mais acentuada do que no masculino, que deixam ele mais embaralhado na foto. Então, eu diria assim, essa crise do masculino, ela eclodiu a partir do movimento feminista, se tornou mais clara, mas ela só praticamente trouxe à tona uma angústia masculina subjacente, que já existia dentro do homem, mas que ele nunca parou para pensar, que ele nunca parou para refletir sobre isso, para procurar entender o que está por trás do pacote, né? A partir desses movimentos, então, que aconteceram no tabuleiro, em alguns momentos aí também os homens começaram a refletir sobre si. E aí, então, com isso, começaram a surgir algumas literaturas, surgiu alguma literatura, surgiram alguns movimentos em que homens começaram para também resgatarem o seu próprio significado daquilo que é a sua
característica e a sua vocação como masculino, né?